Olá, gente, tudo bem? Tudo bem com você, meu amigo? Tudo bem com você, minha amiga? A gente que está aqui na internet, né, na Rede Noronha, sempre procurando falar de fé e ciência. Hoje a gente vai estar falando sobre ciência, né, mas não deixa de estar um pouco coligado com a fé. A gente precisa entender essas duas colocações, né, fé e ciência. É de suma importância a gente ser esclarecido, né? Eu arquitetei e montei essa palestra aí, que vai falar a respeito do ajuste fino do universo. É um tema interessante, né? Nós vemos o astrofísico, ele já morreu já, mas ele é muito conhecido, chamado Carl Sagan. Ele falou que a Terra é medíocre, o planeta Terra, né, onde a gente mora, esse santuário, né, que o Criador fez, ele falou que é medíocre. Eu vou falar a respeito de 10 coincidências da Terra, né? Nessa palestra, nesse pequeno vídeo, que eu tenho certeza que vai ser instrutivo, vai ser válido para você assistir e dar uma parada, pensada, né? A gente que está aí ouvindo vários tipos de ensino, metodologia, palestras, né? Estudos bíblicos, tanto de cientistas como de filósofos, de teólogos. Então é muito importante. Eu convido você, é um vídeo rápido, né? Instrutivo, dinâmico aqui. Eu quero que você procure entender. Então vamos lá, então as 10 coincidências da Terra, mero acaso ou designer inteligente? Então eu acredito que todo professor ele tem que dar esses pontos de vista, né? Se ele está ensinando principalmente a respeito da origem do universo, de como as coisas vieram a acontecer, a vida, né? A vida está aí, a vida existe e nós precisamos de resposta, né? A gente busca resposta nas escolas, nos colégios, nas palestras, nos estudos, nas pesquisas. Então é mais um vídeo aí para a gente dar uma parada, pensada, analisada. Eu tô aqui, né? Eu tô no planeta, morando nesse planeta, vivendo nesse planeta. A gente tem assim instrução, ensinamento, desde ordem religiosa, ordem teológica, ordem filosófica e ordem cientista. Então eu preciso compreender algumas coisas. Vou dar algumas pistas para você aqui, mas sempre deixando você como livre pensador, livre pesquisador. Então eu não quero enfiar a goela abaixo de ninguém, eu só quero que você me acompanhe aqui, que vai ser legal, bacana. Eu preparei, né? Junto com a ajuda de uma inteligência artificial, ela ajudou eu fazer esses slides aqui. Então eu tenho certeza que ficou muito instrutivo, é pedagógico, é dinâmico, é prático e você vai entender. As 10 coincidências da Terra, mero acaso ou designer inteligente? A primeira é a distância entre a Terra e o Sol. A distância entre o nosso planeta e a nossa estrela maior, né, do sistema solar, né, nós pertencemos ao sistema solar. A distância entre a Terra e o Sol, a distância milimétrica e calibrada. A Terra está posicionada a uma distância perfeita do Sol, permitindo temperaturas adequadas para a vida. Se estivesse mais próxima, temperaturas insuportáveis e altas. Se estivesse mais distante, o planeta congelaria completamente. Ao Sol aqui, né? A Terra, a Lua. Você sabia a distância média entre a Terra e o Sol é de aproximadamente 149,6 milhões de quilômetros, conhecida como a primeira unidade astronômica. Então é primeiro, né, uma coisa que a gente deve parar, pensar, né, que foi isso daí tá milimetricamente, né, calibrada. Então fica as duas opções, do acaso e de uma mente inteligente que orquestrou o cosmos, a vida, o planeta, né, o Sol, né, tá falando da distância calibrada, né, entre a Terra e o Sol. É uma distância calibrada, certinha, nem mais nem menos. Então é coisa para a gente pensar, dar uma parada, dar uma pensada, né? A segunda é o tamanho do Sol, finamente ajustado para sustentar a vida. O tamanho do Sol é precisamente o necessário para manter o equilíbrio térmico da Terra. A radiação emitida pelo Sol é majoritariamente na região do visível e infravermelho, ideal para a vida. Consequências de alterações, eu chutei o vídeo aqui agora. Consequências de alterações no tamanho do Sol.
Sol maior, temperatura insuportáveis na Terra. Sol menor, planeta gélido inabitável. Alteração na radiação, fim da vida na Terra. Então, o segundo é o tamanho do Sol. O Sol tem um tamanho nem mais nem menos, né? Então, é apropriado, próprio, ajustado, né? Perfeitinho. Então, se o Sol fosse maior, com certeza nós não suportaríamos. Se ele fosse menor, o planeta estaria mais gelado, mais frio. Então, é isso. O terceiro é os guardiões da Terra. Quem são os guardiões da Terra? Guardiões interplanetários da vida terrestre, Marte e Júpiter, funcionam como escudo protetores, bloqueando ou desviando asteroides que poderiam atingir a Terra. Tem um pesquisador que fala que Júpiter ele é um aspirador de pó cósmico, ou seja, ele atrai, né? A maior prova disso, eu acho que existem outros, mas é o Schumacher Level 9 no ano de 1994, eu não sei se foi junho ou julho, ele caiu, né? Ele fragmentou, né? Era um asteroide, ele fragmentou em 4 pedaços. E Júpiter atraiu, o campo gravitacional de Júpiter atraiu Schumacher Level 9, né, para Júpiter. Segundo alguns pesquisadores, né, o físico Adalto Lourenço, né, o impacto abriu uma cratera que caberia mais de 2 planetas Terra dentro. Você já pensou se esse fragmento, né, que despedaçou e foi para Júpiter viesse para o planeta Terra? Nós não estávamos mais aqui, né? Em 94 o planeta Babal. Então tem alguns pesquisadores, alguns físicos, né, alguns comentaristas, polígrafos, polimatas que falam, né, querem desmentir, mas é um fato, não adianta. Quantos fragmentos, asteroides gigantes passam, né, na nossa galáxia e não atinge o planeta Terra? Por que não atinge? Porque a Terra tem os guardiões. Então fica a pergunta aí, esses dois guardiões, né, Júpiter e Marte, eles foi o acaso que colocou ali, foi processos evolutivos que levou, né, a posição certa desses dois planetas para se tornarem protetor do nosso planeta? Guardiões interplanetários da vida terrestre, funções protetoras. Júpiter, seu imenso campo gravitacional atrai e captura asteroides. Foi o que aconteceu com o Schumacher Level 9. Depois você vai procurar no YouTube, para não ficar nas minhas palavras Noronha, ele fala balela lá, né? Ele é um teísta lá, ele é pesquisador de teorias de origem, mas ele fala algumas asneiras. Então você vai no YouTube e pesquisa Schumacher Level 9, ano de 1994, vai aparecer o Cid Moreira lá falando no Jornal Nacional a respeito desse ocorrido. Que a gente está estudando aqui a respeito do planeta Terra e a gente está aprendendo que existem dois guardiões, né? Marte e Júpiter. Júpiter é mais, porque Júpiter é maior, é mais grande, né? Marte e Júpiter funcionam como escudos protetores, bloqueando e desviando asteroides que poderiam atingir a Terra. Funções protetoras. Júpiter, seu imenso campo gravitacional, atrai e captura asteroides. Marte, posicionado entre a Terra e o cinturão de asteroides. Sem esses guardiões, a vida na Terra seria inviável. Né? Como eu falei, se o Schumacher Level nosso decaísse aqui em 94, tchau, Noronha, Sorocaba, Votorantim, Estado de São Paulo, Brasil, Estados Unidos, América, Ásia, Austrália, Oceania, Oriente Médio, Índia, China, ia tudo, ó, babau. Nós não estávamos mais aqui. Se estamos aqui, graças da maneira cosmológica, astronômica e física, fomos salvos por esses guardiões, mais precisamente Júpiter. A posição da Terra na Via Láctea, localização privilegiada da galáxia. A Terra está posicionada em uma região ideal da Via Láctea, afastada dos braços da galáxia e do centro galáctico. Esta posição nos protege de intensas explosões cósmicas e radiação mortal que aniquilaria a vida. Vantagens da nossa posição: proteção contra a radiação cósmica intensa, distância segura de explosões estelares e visibilidade ideal para observações astronômicas. Né? Eu estava vendo um outro artigo, estava falando da localização da Terra ser privilegiada. Então, até o lugar que a gente está é um lugar privilegiado para observar o espaço, as galáxias, né? Os planetas, os buracos negros, seja lá você de que ordem de estudo você seja, cosmológica, astronômica, física.
Então as pessoas gostam de estar pesquisando, né? O universo, os planetas, o sistema solar, as estrelas, né? As galáxias, né? Como que é? O James Webb, né? O telescópio está aí ajudando nós nessas pesquisas aí. Então, a posição da Terra também na Via Láctea. O quinto é o tipo de galáxia. Nossa galáxia espiral e plana. A forma espiral e plana da Via Láctea cria um alinhamento de astro entre nós e o centro galáctico. Este alinhamento funciona como um escudo protetor contra a radiação cósmica mortal emitida pelo centro das galáxias. Benefícios da posição na Via Láctea: proteção contra a radiação cósmica, melhor vista e observação astronômica, eu já falei sobre isso, ambiente confortável e agradável, ou seja, a suíte presidencial da nossa galáxia, porque é o único planeta com precisão, né, com condições precisas, né, milimetricamente, para que a vida se desenvolva aqui no planeta Terra, né? Água, sol, lua, atmosfera e tantas coisas, né? Então aqui a gente vê que o tipo de galáxia que a gente está, que o planeta Terra tá, a nossa galáxia espiral e plana, a forma espiral e plana da Via Láctea cria um alinhamento de astro entre nós e o centro galáctico. Este alinhamento funciona como um escudo protetor contra a radiação cósmica mortal emitida pelo centro da galáxia. Benefícios da Via Láctea: proteção contra a radiação cósmica, melhor vista e observação astronômica, ambiente confortável e agradável e a suíte presidencial da nossa galáxia, contrariando então a ideia do Carl Sagan. Alô, Carl Sagan, você que gosta, não tem nada contra o Carl Sagan. Então aqui o Carl Sagan, a patronia que o Carl Sagan falou que o planeta nosso, né, o planeta azul, né, a Terra, né, era medíocre. Então aqui ó, Carl Sagan, para a turma do Carl Sagan, aqui ó, a suíte presidencial da nossa galáxia, suíte, né, um lugar assim ó, para estar, né, para descansar. A existência da Lua e seu tamanho. Sexto, a existência da Lua e seu tamanho, essencial para a vida na Terra. A massa e distância da Lua são finamente ajustadas para permitir a vida na Terra. Funções vitais da Lua causam movimento de precessão, como um peão, né? Que está rodando, né? Fazendo o planeta rodar. Regula as marés e correntes, cria as estações do ano, né? Nós estamos agora no inverno, depois vai vir agora a primavera, depois verão, outono, inverno novamente. Então é a Lua que faz isso, né? Que cria as estações do nosso planeta. Então, obra do acaso, né? Ou planejada por uma mente inteligente. Homogeniza as temperaturas. Sem a Lua ou com alterações em sua massa ou distância, a vida seria inviável na Terra. Você vê que esses aspectos que eu estou falando, né, do nosso planeta, né, localização, né, os guardiões, agora a existência, né? Então a gente vê que é tudo de uma maneira assim que a gente tem que parar a pensar qual é a lógica nisso, qual é o propósito nisso, né? É, 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 assim, foi tudo se ajustando perfeitamente, sendo calibrado, né? Então a existência da Lua, esse é o tamanho da Lua, né? Eu falei do tamanho do Sol, agora eu estou falando do tamanho da Lua. Então a gente tem que dar uma parada, pensada, refletida, né? Sim, sabe, eu não quero forçar, igual eu falei, ninguém a pensar nada, pensar como eu, porque eu acho que é até errado se eu estou trazendo uma palestra, um estudo para você refletir, mas a gente tem que usar a lógica, dar uma parada, uma pensada, uma analisada, né, nas evidências, o jeito que funciona as coisas, e olhar para o nosso planeta. Então é isso, sem a Lua ou com alterações em sua massa ou distância, a vida seria inviável. Então todos esses aspectos fazem com que a vida seja inviável. Então se a vida é viável, então a gente tem que dar uma parada, uma pensada, uma analisada, né? O sétimo é o campo magnético da Terra, escudo protetor invisível. O núcleo de ferro e níquel da Terra, na proporção certa e sob a temperatura e pressão perfeitas, gera um campo magnético essencial para a vida. Este escudo magnético desvia os raios cósmicos e o vento solar que diariamente tentam atingir a Terra. Proteção contra radiação cósmica letal, vento solar, partículas carregadas, feixes de prótons e elétrons,
partículas subatômicas. Então a gente vê, né, o campo magnético faz, os ventos solar vêm, então, e aí que acaba criando lá na Noruega, nos polos, as auroras boreais. Você já viu falar das auroras boreais, né? Aquelas luzes, né? Verde-limão, coisa mais linda no céu, né? Eu queria ter a oportunidade um dia até de ir nesse lugar e ver com os meus próprios olhos. Já vi, já observei pela internet, pelo YouTube, mas é a coisa mais linda. Então é o campo magnético, né? As tempestades, as partículas, né? As tempestades solares que vêm sobre a Terra e vem, né? Como falou ali, ó, esse escudo magnético desvia os raios cósmicos e o vento solar que diariamente tentam atingir a Terra. Por que que não atinge a Terra? Porque existe um campo magnético, né? O campo magnético em volta da Terra, um campo invisível, invisível, mais real. Interessante, né? Invisível, mais real, que provoca as auroras boreal e os ventos solares, né? As tempestades, a radiação cósmica, o vento solar, feixes de prótons e elétrons e partículas subatômicas nocivas não atinge o nosso planeta, o campo magnético. O oitavo é a massa e o tamanho da Terra, perfeitamente ajustada para a vida. A massa e o tamanho da Terra são ideais para reter os gases essenciais à vida. Aproximadamente 2/3 de nitrogênio e 1/3 de oxigênio. Consequências de alteração no tamanho. Planeta menor, gravidade insuficiente para reter gases atmosféricos. Planeta maior, atmosfera densas demais, sufocante para a vida. Superfície maior, perda rápida de calor, resfriamento do núcleo. Sem o tamanho ideal, perda do escudo magnético protetor. Então, sem o tamanho ideal da Terra, né? O tamanho do planeta Terra. Então, sem o tamanho ideal, haveria perda do escudo magnético, do escudo protetor, do campo magnético que nos protege. Então, a massa e o tamanho também a gente vê que está aí, existe, né, uma realidade observada, né, empiricamente detectada, observada pela física, pela astronomia, pela cosmologia. Aí fica a pergunta do pesquisador, né, a massa e o tamanho da Terra é obra do acaso ou foi planejada por uma mente inteligente? A nona é a rotação da Terra, né? Quem que não já ouviu falar sobre a rotação da Terra? Interessantíssimo, né? Finamente ajustada para a vida, a rotação da Terra regula os intervalos periódicos de exposição ao Sol, criando um ciclo de 24 horas que é ideal para a vida. Este ciclo garante uma temperatura global média de cerca de 19 graus Celsius, essencial para a sustentação da vida do planeta. Ontem eu estava conversando com a psicóloga, né? Daí ela estava falando, como que pode, né? A gente está aqui agora em Sorocaba, né? Tá friozinho até, né? Mas lá no deserto do Saara, se está 57 graus na sombra. E você vai, às vezes, para a Sibéria, para outros lugares, está menos 30 graus, né? Menos 30, 35, menos 25. Então a gente vê, né? Mas no demais do planeta está aqui, essa precisão calibrada dessa temperatura para que haja vida. Senão a gente morre, ou a gente morre congelado, ou a gente morre torrado. Mas tem uma precisão, né? Então a rotação da Terra. A rotação da Terra regula os intervalos periódicos de exposição ao Sol, criando um ciclo de 24 horas que é ideal para a vida. Este ciclo garante uma temperatura global média de cerca de 19 graus Celsius, essencial para a sustentação da vida do planeta. Ciclo perfeitamente equilibrado, 12 horas de exposição ao Sol, 12 horas voltada para o espaço, né, para o universo, resultando temperatura média global de 19 graus Celsius. Então isso daí foi, né, aqui está falando finamente ajustada para a vida, mas quem que afinou? Quem que calibrou? Quem que afinou? Quem que deixou chegar, permitiu esta precisão na rotação da Terra, que 24 horas, todo dia estamos virando agora, né? Agora aqui para mim é 8 horas e 40 minutos. Então é 20 horas e 40 minutos. Então essas horas, o planeta está virando, já está, né, no ciclo da noite, aí vai virar, né, lá pela manhã, às 5h30, 5h35, por aí mais ou menos, aí começa a aparecer o Sol. Então essa é a rotação da Terra, finamente ajustada para a vida. A rotação regula os intervalos periódicos de exposição ao Sol, criando um ciclo de 24 horas que é ideal para a vida, ideal, né? Este ciclo garante uma temperatura global média de 19 graus Celsius, essencial para a sustentação da vida
no planeta. Vida no planeta. A rotação da Terra. O último é o planeta água. Quem que vive sem água, né? Ninguém vive sem água. O H2O. Falo, né? A biologia, né? As pesquisas falam que o corpo humano 60, 70% é água. A água como tampão térmico da Terra. A presença e a quantidade certa de água na superfície da Terra, cobrindo 2/3 do planeta, são cruciais para a vida. Funções vitais da água: absorve energia do Sol durante o dia, evitando superaquecimento. Libera calor durante a noite, impedindo o resfriamento extremo. Mantém o equilíbrio térmico do planeta. Nada melhor que uma casinha à beira de um lago, e nada pior que uma casa no deserto. Eu acabei de falar, né, os dois polos, né, falando quase agora, a respeito disso. Então, lá no deserto do Saara, uma hora dessa, na sombra falam, né, de dia falam que é frio, né, de noite, aliás, de dia que é calor. Então, de dia o calor chega na sombra, chega a 57 graus. Você já pensou que insuportável? A gente 30, 35 aqui tá... Então, nada melhor que ter uma casinha à beira de um lago, né? Ou tem uma casinha na beira do lago, chacrinha, né? Ou um sitinho, ou com um açude para pescar. E nada pior que uma no deserto. Quem quer morar? Ninguém mora no deserto, né? Acho que é só escorpião, cobra, cascavel, ó, camelo, esses bichos aí que são feito já, acho que acredito, para esse lugar quente. Então foi aí, então, essa pequena palestra, né? A conclusão, vamos lá para a conclusão? Conclusão. As 10 coincidências que exploramos revelam um ajuste fino extraordinário em nosso planeta, que desafia a noção do mero acaso. Desde a distância perfeita do Sol até a presença vital da Lua e o escudo protetor do campo magnético, cada elemento parece orquestrado para permitir e sustentar a vida. Aí fica a pergunta, essa palestra eu vou colocar nas minhas redes, no meu canal, e a pergunta, mero acaso ou designer? Uma mente inteligente que planejou, né? Tudo isso que eu percorri aqui dentro dessa palestra para vocês aqui, né? As 10... Opa, deixa eu correr aqui. Vamos lá. As 10 coincidências da Terra. Mero acaso ou designer inteligente? Primeiro, a distância entre a Terra e o Sol. Segundo, o tamanho do Sol. Terceiro, os guardiões da Terra. Quarto, a posição da Terra na Via Láctea. Quinto, o tipo de galáxia. Sexto, a existência da Lua e o seu tamanho. 7, o campo magnético. Oitavo, a massa e o tamanho da Terra. Nono, a rotação da Terra. E 10º, o planeta Água. Conclusão, as 10 coincidências. Que coincidências! Tem gente que fala que é loteria, ganhamos na loteria do universo. Então, vamos analisar. Platão falava, vamos seguir as evidências, até onde ela nos leva. Então, isso daí para mim, que sou um teísta, né, pesquisador, mas eu sou um teísta, acredito numa mente inteligente, num Deus criador, foi finamente ajustado. Uma mente inteligente orquestrou e construiu de maneira calibrada, milimetricamente, né? O Paul Davis que fala, né? Um super intelecto brincou com a física, né? Ele não brincou, não, ele fez tudo sério, porque lá em Gênesis, no capítulo, fala que tudo que Deus fez é bom. Então, tudo isso que eu narrei aqui dentro dessa palestra é bom e maravilhoso, né? Como eu falei, a minha cosmovisão, a minha maneira de enxergar o mundo é através do teísmo. Eu respeito os ateus, respeito os céticos, respeito qualquer pessoa. Tá passando uma moto barulhenta, então eu respeito, sempre vou respeitar. Mas o fato de respeitar não me impede de ensinar também. Então eu estou ensinando aqui e falando, né? As 10 coincidências que exploramos revelam um ajuste fino extraordinário em nosso planeta, que desafia a noção de mero acaso. Desde a distância perfeita do Sol até a presença vital da Lua e o escudo protetor do campo magnético, cada elemento parece orquestrado para permitir e sustentar a vida. Mero acaso ou designer inteligente? Fica para você responder, você que acompanha o Noronha nas redes sociais e também nas minhas plataformas e no meu canal. Ó, beijo no coração do Jefferson Noronha para você, meu amigo e minha amiga.